História eclesiástica. Eusébio de Cesareia. Auto-livro 3º capítulo. Regiões da terra nas quais os apóstolos pregaram. Tal era então a situação dos judeus. Entretanto, os santos apóstolos e os discípulos de nosso Salvador achavam-se dispersos pela terra inteira. Tomé, conforme a tradição, recebera a sorte a partia. André a Síria, João a Ásia, onde viveu, tendo morrido em Éfeso. 2. Pedro, contudo, parece ter pregado aos judeus da diáspora, no Ponto, na Galácia, na Bitínia, na Capadócia e na Ásia, e finalmente foi para Roma, onde foi crucificado de cabeça para baixo, conforme ele mesmo desejara sofrer. 3. Que dizer de Paulo, o qual de Jerusalém ao Ilírico propagou o evangelho de Cristo e fim em Roma foi martirizado sob Nero. É o que conta literalmente Orígenes, no 3º livro dos Comentários ao Gênesis. Capítulo 2. O primeiro presidente da Igreja de Roma depois do martírio de Pedro e Paulo, o primeiro a obter o episcopado na Igreja de Roma foi Lino. Paulo, ao escrever de Roma a Timóteo, cita-o na saudação final da carta. Capítulo 3. Cartas dos Apóstolos. Com efeito, de Pedro apenas uma carta, classificada como primeira, é reconhecida autêntica e os próprios antigos presbíteros utilizaram-na, citando em seus escritos como sendo genuína. Quanto àquela enumerada como segunda, tivemos notícia de que não é testamentária. Todavia muitos a consideraram útil e foi tomada em consideração com as demais escrituras. 42:2. Relativamente aos atos que trazem seu nome, ao Evangelho dito segundo Pedro, ao querigma e ao suposto Apocalipse de Pedro, sabemos que não foram de modo algum transmitidos entre os escritos católicos e que nenhum escritor eclesiástico, nem dentre os antigos, nem dos atuais, utilizou testemunhos tirados destas obras. 3. Na continuação desta história, seria significativo rememorar os sucessores, relembrar quais os escritores eclesiásticos que em seu tempo empregaram escritos contestados, quais desses escritos foram utilizados, o que disseram, quer das escrituras testamentárias e geralmente recebidas, ou não. 4. Dos escritos atribuídos a Pedro, conheço apenas uma carta reconhecida pelos antigos presbíteros como autêntica. E é só. 5. No tocante a Paulo, evidentemente dele provém as 14 cartas. Não seria justo deixar de reconhecer que alguns, no entanto, rejeitam a carta aos Hebreus, assegurando não ser recebida pela Igreja de Roma, não ser da autoria de Paulo. Sobre o assunto, explanarei oportunamente o que disseram meus predecessores. De outro lado, os atos que trazem seu nome, não os aceito entre os livros autênticos. 6. Visto que o mesmo apóstolo, nas saudações finais da carta aos Romanos entre outros, menciona Hermas, a quem se atribui o livro intitulado Pastor, é bom saber que também este é contestado alguns que não o colocam entre as obras recebidas, enquanto outros julgam-no muito útil, principalmente para os necessitados de iniciação elementar. Estamos agora cientes de que é lido publicamente nas igrejas e verifiquei ter sido empregado alguns dos autores mais antigos. 7. Tenho dito. Visei expor quais as escrituras divinas incontestadas e quais as que não são reconhecidas todos. Capítulo 4. Primeira sucessão dos apóstolos. Evidencia-se através das próprias palavras de Paulo e do que Lucas contou nos Atos ter ele pregado aos gentios e lançado os fundamentos das igrejas, desde Jerusalém e cercanias até o Ilírico. 2. Entretanto, as palavras de Pedro indicam também em que províncias ele próprio anunciou Cristo e transmitiu a doutrina do Novo Testamento aos circuncisos. Esclareceu igualmente a carta que afirmamos ser tida autêntica, dirigida aos hebreus da dispersão do Ponto, da Galácia, da Capadócia, da Ásia e da Bitínia. 3. Não é fácil dizer quantos discípulos houve quais se tornaram verdadeiramente zelosos a ponto de serem considerados capazes, depois de comprovados, de apacentar as igrejas fundadas pelos apóstolos, exceto aqueles cujos nomes é possível recolher dos escritos de Paulo. 4. Houve em grande número colaboradores de Paulo, ele denominados companheiros de armas. A muitos ele considera dignos de memória imortal e presta-lhes contínuo testemunho nas cartas. Além disso,
Lucas dos Atos relembra esses discípulos nominalmente. 5. Relata-se ter sido Timóteo o primeiro a exercer o episcopado na igreja de Éfeso, enquanto o primeiro nas igrejas de Creta foi Tito. 6. Lucas, de origem antioquiana, e médico de profissão, viveu longo tempo em companhia de Paulo e no restante conviveu, não de passagem, com os outros apóstolos. Deles aprendeu a cura das almas, conforme comprovou nos 2 livros inspirados Deus, Evangelho que ele atesta ter composto conforme lhe transmitiram os que foram desde o início testemunhas oculares e ministros da palavra e os quais seguiu desde o começo e os Atos dos Apóstolos, que não redigiu de acordo com o que ouviu, mas ao invés com o que viu com os próprios olhos. 7. Diz-se costumar Paulo fazer referência ao Evangelho segundo Lucas, todas as vezes que escreve, como se falasse de um evangelho que lhe fosse peculiar, usando a expressão, segundo o meu evangelho. 8. No atinente a seus outros companheiros, Paulo testemunha ter sido clemente enviado às Gálias, quanto a Lino, cuja presença junto dele em Roma foi registrada na segunda carta a Timóteo, depois de Pedro foi o primeiro a obter ali o episcopado, conforme mencionamos mais acima. 9. Entretanto, Paulo atesta que Clemente, igualmente seu cooperador e companheiro de lutas, foi o terceiro bispo de Roma. 10. Acrescente-se que acerca do Areopagita, de nome Dionísio, do qual afirma Lucas dos Atos que, em seguida ao discurso de Paulo aos atenienses no Areópago, foi o primeiro a crer, outro Dionísio, um ancião, pastor da igreja de Corinto, assevera que ele se tornou o primeiro bispo da igreja de Atenas. 11. À medida, que avançarmos no curso da narração, em lugar oportuno e segundo tratarei da sucessão dos apóstolos. Agora, passemos à continuação da história. Capítulo 5. O último assédio dos judeus. 1. Depois dos 13 anos de império de Nero, Galba e Otton, os 2 juntos, apenas ficaram no poder 1 ano e 6 meses. Vespasiano, que se distinguira nas lutas contra os judeus, ainda na própria Judéia foi designado rei e proclamado imperador pelas legiões ali acampadas. Logo tomou o caminho de Roma e confiou o comando da guerra contra os judeus a seu filho Tito. 2. Ora, após a ascensão de nosso Salvador, os judeus, além do que haviam ousado contra ele, armaram contra os apóstolos quantas ciladas puderam. Em primeiro lugar, Estevão foi morto a pedradas, depois dele, Tiago, filho de Zebedeu e irmão de João, foi decapitado e sobretudo Tiago, o primeiro após a ascensão de nosso Salvador a ocupar a sé episcopal de Jerusalém, foi morto do modo acima descrito. Os outros apóstolos sofreram 1000 embustes, que visavam a matá-los. Expulsos da Judéia, começaram a se espalhar todas as nações, no intuito de ensinar-lhes a mensagem, com a força de Cristo, que lhes dissera: Ide e ensinai a todas as nações em meu nome. 3. Ora, os membros da igreja de Jerusalém, através de uma profecia proveniente de uma revelação feita aos fiéis mais ilustres da cidade, receberam a ordem de deixar a cidade antes da guerra e transferir-se para uma cidade da Pérea, chamada Pela. Para lá fugiram de Jerusalém os fiéis de Cristo, de sorte que os santos varões abandonaram totalmente a régia capital dos judeus e toda a terra da Judéia. Então a justiça de Deus atingiu os judeus que haviam praticado tais iniquidades contra Cristo e os apóstolos, e esta geração de ímpios desapareceu inteiramente do meio dos homens. 4. Quantos e quais os males que de toda parte se abateram sobre o povo inteiro, como especialmente aos habitantes da Judéia sobrevieram as maiores desgraças, quantos milhares de jovens, bem como de mulheres e crianças, tombaram pela espada, fome e inúmeros gêneros de morte, quantas e quais as cidades judaicas sitiadas, além disso, quais os males terríveis e mais que terríveis presenciados pelos refugiados, enquanto em metrópole bem fortificada, na própria Jerusalém, o modo como se desenvolveu a guerra e quais os acontecimentos peculiares, de que modo, enfim, a abominação da desolação prenunciada pelos profetas se instalou no templo de Deus, outrora célebre, ao qual estava reservada a ruína completa e a destruição final pelo fogo. Tudo isso, quem o quiser, encontrará com a maior exatidão na história exarada Josefo.
5. No entanto, forçoso é reproduzir, em seus próprios termos, o relato deste historiador sobre a multidão de cerca de 3 milhões, vinda da Judéia inteira, aglomerada nos dias da festa de Páscoa e encurralada em Jerusalém. 6. Convinha, de fato, que nos dias em que os judeus haviam infligido paixão ao Salvador e benfeitor de todos, o Cristo de Deus, eles fossem metidos de certo modo numa prisão a fim de sofrerem a ruína originada da justiça divina. 7. Omitindo, os pormenores dos eventos, e quanto contra eles se empreendeu meio da espada ou de qualquer outra forma, julgo necessário expor apenas as tribulações ocasionadas pela fome, a fim de que os leitores possam parcialmente saber de que modo sobreveio-lhes sem demora o castigo divino, causa do crime cometido contra o Cristo de Deus. Capítulo 6. A fome que os arrasou. 1. Retomemos agora entre as mãos o quinto livro das histórias de Josefo e leiamos os trágicos acontecimentos daquela diz historiador, quanto aos ricos, só o fato de ficarem na cidade acarretava-lhes a morte. Sob pretexto de que pretendiam desertar, eram mortos, na realidade causa de sua fortuna. Além disso, a loucura das revoltas crescia com a fome e diariamente aumentavam essas duas calamidades. 2. Em parte alguma, achava-se trigo. Então, as casas eram invadidas e completamente devassadas. Se houvesse trigo, maltratavam-se os moradores terem negado. Se não houvesse, eram torturados sob pretexto de o haverem cuidadosamente escondido. Sinal de terem ou não terem trigo era o corpo desses infelizes. Os que ainda estavam de pé pareciam estar fartos, e os já esgotados, eram deixados sossegados porque não era razoável matar os que já morriam à míngua. 3. Muitos às ocultas permutavam seus bens uma medida de trigo se eram ricos, uma medida de cevada se eram pobres. Depois, trancavam-se no fundo da casa. Alguns, em extrema penúria, comiam o trigo sem preparo. Outros faziam o pão conforme permitiam o medo e a necessidade. 4. Em parte alguma punha-se à mesa. Os alimentos ainda crus eram retirados do fogo e repartidos. Miserável o alimento e era espetáculo de arrancar lágrimas assistir aos mais fortes abocanhar mais que os outros, enquanto os mais friacos gemiam. 5. A fome supera todas as dores. Elimina sobretudo o senso do pudor, pois torna desprezível o que em outras circunstâncias é digno de respeito. As mulheres arrancavam os alimentos da boca dos maridos, as crianças da boca dos pais, e o que é mais lamentável, as mães da boca das criancinhas. E enquanto definhavam em seus braços os que elas mais amavam, não se curavam de subtrair-lhes o pequeno bocado que as fariam subsistir. 6. Mesmo os que comiam deste modo, não conseguiam ficar ocultos. De todos os lados apareciam os revoltosos para pilhar essas migalhas. Pois, casa fechada tornava-se sinal de que os moradores estavam prestes a comer. Logo eles arrombavam as portas, e rompiam dentro de casa e quase arrancavam da garganta os pedaços para arrebatá-los. 7. Eram surrados os velhos que não largavam a comida. Arrancavam-se os cabelos das mulheres que escondiam o que tinham nas mãos. Não se tinha piedade das cãs, nem das criancinhas. Suspendiam-se as crianças que prendiam a comida na boca e eram jogadas no chão. Aqueles que, pressentindo a invasão dos ladrões, engoliam o que lhes seria roubado, eram tratados com crueldade maior, sob pretexto de terem praticado uma injustiça. 8. Os rebeldes inventavam suplícios terríveis, no intuito de descobrir os alimentos. Obstruíam com ervilhaca o canal da uretra desses infelizes, e com paus pontudos examinavam reto. Impingiam-se assim tormentos horríveis, que nem se podem dizer, para que confessassem onde havia um só pão, ou denunciassem o esconderijo de um punhado de cevada apenas. 9. Os algozes, não passavam fome. Teria sido menor a crueldade se provocada pela necessidade, era apenas para exibirem um orgulho louco e reservar provisões para dias melhores. 10. Iam ao encalço dos que à noite se infiltravam entre os postos avançados dos romanos para colher legumes campestres e ervas. Quando pensavam estes ter escapado aos inimigos, era-lhes arrebatado o que traziam. Muitas vezes eles suplicavam,
invocando o terrível nome de Deus que lhes devolvessem uma parte do que traziam, após terem enfrentado tantos perigos. Nada lhes era devolvido e podiam ainda considerar-se felizes de não serem mortos depois de roubados. 11. Mais adiante, Josefo acrescenta: para os judeus, desaparecera qualquer esperança de salvação, com a impossibilidade de sair da cidade, e a fome cada vez mais profunda devastava o povo, casa a casa, família a família. Os terraços estavam cobertos de mulheres e criancinhas mortas, as ruas, de cadáveres de velhos. 12. Meninos e jovens, inchados, vagavam como fantasmas pelas praças e tombavam onde os surpreendiam os padecimentos. Os enfermos não tinham forças para enterrar os parentes, e os que as teriam, desistiam diante da quantidade de mortos e da incerteza de sua própria morte. Com efeito, muitos caíam mortos sobre aqueles que iam enterrar, e muitos outros iam para os sepulcros antes que deles precisassem. 13. No meio dessas tribulações, não se ouviam lamentos, nem gemidos, mas a fome lhes tirara a sensibilidade. Os agonizantes olhavam, sem lacrimejar, os que os precediam no repouso. Na cidade reinava profundo silêncio e escuridão mortal. 14. Mais miseráveis que todos eram os bandidos. Com efeito, eles pilhavam as casas transformadas em sepulcros, despojavam os mortos, saíam com escárnio depois de retirar as mortalhas dos cadáveres, experimentavam nos corpos a ponta das espadas e às vezes traspassavam os abandonados ainda vivos para provar o gume. Destes últimos, alguns pediam a ajuda de suas mãos e de suas espadas, mas eles com desprezo deixavam-nos entregues à fome. Então, cada agonizante voltava o olhar fixo para o templo, que ainda deixava com vida aos revoltosos. 15. Os revoltosos, no início, mandavam enterrar os mortos, às expensas do tesouro público, ser insuportável um mau odor. Mas depois, sem recursos suficientes, do alto das muralhas jogavam-nos pelas escarpas. Percorrendo-as, Tito viu-as repletas de cadáveres e, erguendo as mãos, tomou a Deus testemunha de que tal calamidade não era obra sua. 16. Após ter narrado outros fatos, mais adiante prossegue Josefo: não hesitarei em manifestar o que me ordena o sofrimento. A meu ver, se os romanos tivessem retardado a punição dos criminosos, a cidade teria sido soterrada um terremoto ou submersa num cataclismo, ou os raios de Sodoma a teriam destruído, pois continha uma geração muito mais ateia do que aquelas que suportaram esses males. O povo todo pereceu com eles, causa da insensatez que demonstraram. 17. No sexto livro, escreve ainda Josefo o seguinte: ilimitado foi o número dos famintos que sucumbiram na cidade, indizíveis eram os sofrimentos. Em cada casa, sem alguma parte se visse uma sombra de alimento, havia verdadeira guerra. Aqueles que mais se amavam pelejavam para arrancarem-se mutuamente os miseráveis meios de subsistência. Mesmo relativamente aos moribundos, não se dava crédito a seu despojamento. 18. Efetivamente, os salteadores davam buscas até nos que mal respiravam, suspeitando fingirem estar à morte, mas conservarem os alimentos nas dobras do manto. Sob o efeito da fome, muitos cambaleavam, com a boca aberta como cães danados, tropeçavam, esbarravam nas portas como ébrios, e iam 2 ou 3 vezes ora às mesmas casas. A necessidade forçava-os a comerem de tudo. 19. Recolhia-se até o que os mais vistos e irracionais não teriam tomado para comer. Não se abstinham dos cintos e das sandálias. Enfim, arrancavam o couro dos escudos para roê-los. Até pó de ferro velho era alimento para alguns. Muitos colhiam fibras vegetais e vendiam uma pequena quantidade delas 4 dracmas. 20. Mas, que falar da impudência provocada pela fome, no tocante a seres inanimados. Vou referir um episódio, ocasionado pela fome, de tal espécie que nada de semelhante se conta entre os gregos, nem entre os bárbaros. É horripilante de se narrar, incrível de se ouvir. No que me toca, que não aparente inventar fábulas para os pósteros, teria de bom grado silenciado essa calamidade, se não houvesse entre os contemporâneos inúmeras testemunhas. De resto, prestaria a pátria mísero favor se silenciasse malhas que ela verdadeiramente suportou.
21. Havia, entre os habitantes da Transjordânia, uma mulher, chamada Maria, filha de Eleazar, da aldeia de Batesor, distinta nascimento e riqueza. Refugiara-se em Jerusalém, com o restante da multidão, e lá também suportava o cerco. 22. Os tiranos haviam-lhe arrebatado todos os bens que ela coligera e transportara da pérea cidade. Homens armados invadiam-lhe diariamente a casa e apossavam-se do resto de sua fortuna, e dos alimentos que conseguia obter. Uma intensa cólera apoderou-se da mulher, que a todo instante insultava e maldizia aos assaltantes, excitando-os contra si. 23. Como ninguém a matava, nem cólera, nem piedade, cansada de obter para outrem alimentos que em parte alguma era possível encontrar, e como a fome também traspassava-lhe as entranhas e a medula dos ossos e o coração ardia-lhe mais que a fome, seguiu a sugestão da ira e da penúria e agiu contra a própria natureza. Tinha um filho, ainda lactente. Ela o tomou e disse, 24. Infeliz de ti, criancinha, de que serve conservar-te em vida durante a guerra, a fome, a revolta? Se ainda vivermos sob o domínio dos romanos, será a escravidão, a fome, aliás, antes da escravidão, e os revoltosos são mais terríveis que uma e outra. Vamos. Serás para mim alimento, maldição para os sediciosos, mito para a humanidade, a única desgraça que ainda faltava aos judeus. 25. Assim falando, matou o filho, e após cozê-lo, comeu a metade, e guardou escondido o restante. Logo os revoltosos chegaram e percebendo o cheiro desta crueldade ímpia, ameaçaram a mulher de imediatamente estrangulá-la se não apresentasse a comida preparada. Mas ela respondeu que reservara para eles uma boa parte e mostrou-lhes os restos da criança. 26. Eles ficaram logo assombrados e apavorados, imóveis diante deste espetáculo. Mas ela lhes disse, em meu próprio filho, eu mesma fiz isto. Comei, pois eu também comi. Não sejais mais delicados que uma mulher, nem mais sensíveis que uma mãe. Se sois compassivos e rejeitais meu sacrifício, o que comi foi vós, resto fique para mim. 27. Então, trêmulos, eles saíram. Uma vez ao menos tiveram pavor e penalizados deixaram a mãe tal alimento. Mas, pela cidade inteira propagou-se a horrorosa notícia. Cada um, pondo diante dos olhos esse crime como se ele próprio o houvesse perpetrado, estremecia de horror. 28. Havia entre os famintos uma espécie de anelo pela morte e eram tidos felizes os que haviam perecido antes de ver e ouvir males tão horrendos. Capítulo 7. Predições de Cristo. Tal foi o castigo sofrido pelos judeus causa da injustiça e da impiedade relativamente ao Cristo de Deus. 1. Convém acrescentar ao que precede também a infalível predição de nosso Salvador, a fim de manifestar como tudo isso já fora profetizado. Ai daquelas que estiverem grávidas e estiverem amamentando naqueles dias. Pedi que vossa fuga não aconteça em inverno ou num sábado. Pois naquele tempo haverá uma grande tribulação, como não houve desde o princípio do mundo até agora, nem tornará a haver jamais. 2. Calculando o número global dos mortos, o historiador anota terem perecido pela fome e pela espada 1.100.000 homens. 43 diz que os sediciosos e salteadores sobreviventes denunciaram-se mutuamente após a queda da cidade e foram executados. Os jovens das camadas mais elevadas e que se destacavam pela beleza corporal foram reservados para o triunfo. Quanto ao restante da multidão, os maiores de 17 anos foram algemados e enviados para os trabalhos no Egito. Os outros, em maior números, foram distribuídos pelas províncias, a fim de serem mortos nos teatros pelo ferro ou animais ferozes. Os menores de 17 anos foram levados prisioneiros a fim de serem vendidos. Somente desses últimos, contaram-se mais ou menos 90.000 homens. 3. Esses acontecimentos se deram no segundo ano do Império de Vespasiano, e de acordo com os oráculos proféticos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que, virtude divina, previra-os como se fossem já presentes, tinha chorado e soluçado, e segundo os escritos dos santos evangelistas, que registraram as próprias palavras do Senhor, proferidas então, como se falasse de algum modo a própria Jerusalém. 4.
Se nesse dia ao menos conhecesses a mensagem de paz. Agora, isso está escondido a teus olhos. Pois dias virão sobre ti, e os teus inimigos te cercarão de trincheiras, te rodearão e te apertarão de todos os lados. Deitarão terra a ti e os teus filhos. 5. Em seguida, a respeito do povo, com efeito, haverá uma grande angústia na terra e cólera sobre este povo. E cairão ao fio da espada, levados cativos todas as nações, e Jerusalém será pisada a nações, até que se cumpram os tempos das nações. E ainda, quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei que está próxima a sua desolação. 6. Quem comparar as palavras de nosso Salvador com os demais relatos do historiador sobre toda a guerra, como não haverá de se admirar e confessar como divinas, verdadeiras e sobrenaturalmente extraordinárias a presciência e a predição de nosso Salvador. 7. Acerca do que sucedeu a toda a nação, após a paixão do Salvador, e depois dos clamores com os quais a multidão dos judeus salvou da morte um ladrão e um assassino, enquanto pedia fosse tirado do meio deles o príncipe da vida, é ocioso acrescentar seja o que for as histórias. 8. Justo seria, contudo, salientar traços que demonstram o amor e total bondade da providência relativamente aos homens. Esperou 40 anos inteiros, após o audacioso crime contra Cristo para eliminar os réus. Nesse prazo de tempo, a maioria dos apóstolos e discípulos e o próprio Tiago, o primeiro bispo da cidade, denominado irmão do Senhor, ainda viviam e moravam na própria cidade de Jerusalém, fortaleza poderosamente munida. 9. A supervisão divina havia apacentado até então. Eles talvez se arrependessem do que haviam perpetrado e obtivessem perdão e salvação. Além de tão grande longanimidade, houve sinais extraordinários da parte de Deus sobre o que lhes aconteceria se não se arrependessem. Esses fatos foram também tidos memoráveis pelo supracitado historiador. Nada de melhor do que transcrevê-los para os leitores. Capítulo 8 Sinais antes da Guerra 1. Tomai e lede a exposição do livro 6 das Histórias. Impostores, que falsamente invocavam a Deus testemunha, iludiam este infeliz povo, descuidado e descrente dos sinais precursores que claramente anunciavam a devastação futura, mas como que fulminados um raio e privados dos olhos e da razão não atendiam às mensagens de Deus. 2. Em primeiro lugar, um astro em forma de espada pairou acima da cidade e um cometa permaneceu visível no céu durante um ano. Em seguida, antes da revolta e dos movimentos preparatórios para a guerra, quando o povo estava reunido para a festa dos ázimos, no dia 8 do mês de abril, cerca da 9h da noite, uma luz, intensa como a solar, iluminou o altar e o santuário, durante uma meia hora. Os ignorantes pensaram que era um bom presságio, mas os escribas interpretaram o caso previamente com exatidão. 3. Durante a festa, uma vaca que o sumo sacerdote conduzia para o sacrifício, pariu um cordeiro, no meio do templo. 4. A porta oriental do adro interior era de bronze tão maciça que, à tarde, 20 homens mal conseguiam fechá-la. Tinha barras de ferro em trincos fincados firmemente no chão e resistentes. À 6h da noite, abriu-se automaticamente. 5. Poucos dias depois da festa, no dia 21 do mês de maio, houve uma aparição extraordinária, de tamanho incrível, portentoso ainda o que vai ser narrado, se não fosse contado testemunhas oculares, e se as desgraças subsequentes não fossem proporcionais a estes sinais. Efetivamente, antes do pôr do sol viram-se em toda a região nos ares carros de guerra e falanges armadas que se projetavam através das nuvens e cercavam as cidades. 6. Ocasião da festa denominada Pentecostes. Durante a noite, os sacerdotes, ao entrarem no santuário como de costume para o serviço do culto, disseram ter ouvido antes agitação e alaridos, depois vozes que exclamavam em uníssono: saiamos daqui. 7. Mais terrível ainda é o seguinte: um homem, chamado Jesus, filho de Ananias, homem simples, rude camponês, 4 anos antes da guerra, quando a cidade freia de paz profunda e prosperidade, veio a festa em que é costume geral levantar tendas em honra de Deus, e de repente começou a clamar no templo: voz do Oriente, voz do Ocidente,
Voz dos quatro ventos, voz contra Jerusalém e o templo, voz contra os esposos e as esposas, voz contra todo o povo. Dia e noite ele percorria as ruas, repetindo esses gritos. 8. Alguns cidadãos de destaque indignaram-se com tais maldições, prenderam-no e maltrataram-no com muitos golpes. Mas ele, que não falava a si mesmo, nem em próprio nome, continuava a gritar as mesmas palavras diante dos presentes. 9. Os chefes pensaram que estava sendo movido, como de fato estava, um poder sobrenatural. Conduziram-no perante o procurador romano. O flagelo dilacerou até os ossos. Não proferiu uma súplica, não derramou uma lágrima, mas quanto podia, com voz lúgubre, a cada golpe repetia: ai de ti, Jerusalém. 10. O mesmo historiador conta um fato mais extraordinário, referindo que nas sagradas letras se encontrou um oráculo, segundo o qual, naquele tempo da região sairia alguém para comandar a terra habitada. Ele julga que este oráculo se cumpriu em Vespasiano. 11. Mas, este não dominou toda a terra e sim apenas as regiões sob o domínio romano. Seria mais justo aplicar esta profecia a Cristo, a quem foram dirigidas pelo Pai as seguintes palavras: pede, e eu te darei as nações como herança e os confins da terra como propriedade. Ora, nesta mesma a voz dos apóstolos atingiu toda a terra e até os confins do mundo a sua linguagem. Capítulo 9. Os escritos que Josefo deixou. Após todos esses eventos, seria conveniente conhecer mais de perto este Josefo, que de tal forma contribuiu para a história que temos entre as mãos. De onde era? De que família? Ele próprio nos declara nos seguintes termos: Josefo, filho de Matias, sacerdote de Jerusalém. Também ele, no princípio combateu contra os romanos. Mais tarde, coagido pela necessidade, aproximou-se deles. 2. Naquela foi mais ilustre dos judeus, não somente entre os compatriotas, mas também ao lado dos romanos, de tal sorte que, na cidade de Roma, teve uma estátua erguida em sua honra e suas obras foram tidas dignas de figurar nas bibliotecas. 3. Descreve toda a antiguidade judaica em 20 livros ao todo e a história da guerra romana contemporânea, em 7 livros. Ele próprio atesta a ter escrito estas obras não apenas em grego, mas ainda na língua vernácula e fidedigno. 4. Dele possuímos ainda 2 livros dignos de estudo sobre a antiguidade dos judeus, em réplica ao gramático Apião, que compuseram uma obra contra os judeus e a outros que tentavam igualmente difundir calúnias contra os usos pátrios do povo judeu. 5. No primeiro livro estabelece o número dos escritos canônicos, que se chamam o Antigo Testamento e quais são recebidos como autênticos pelos hebreus, segundo a antiga tradição, nesses termos. Capítulo 10. Como ele chama os livros divinos. Não existem entre nós milhares de livros, contraditórios e opostos entre si. Há somente 22 livros do que contém a história do passado e com justeza são tidos divinos. 2. Destes, 5 são de Moisés e abrangem as leis e a tradição sobre a criação do homem até a morte do autor. Compreendem pouco menos de 3.000 anos. 3. Da morte de Moisés até de Artaxerxes, rei dos persas, sucessor de Xerxes, os profetas posteriores a Moisés registraram os eventos de sua era em 13 livros. Os 4 livros restantes encerram hinos a Deus e normas de vida para os homens. 4. De Artaxerxes até o presente, tudo foi registrado, mas esses livros não foram tidos fidedignos como os anteriores, porque a sucessão dos profetas é inexata. 5. Os fatos manifestam nossa atitude diante de nossas próprias escrituras, pois embora sejam de data remota, ninguém ousou aditar, retirar ou alterar seja o que for, mas todos os judeus, desde a primeira infância, acham natural considerá-los quais ensinamentos de Deus e continuamente, a eles aderir, e se necessário, eles de bom grado morrer. 6. É proveitoso relembrar essas observações do historiador. Ele elaborou ainda outra obra digna de si, A Razão Soberana, que alguns intitulam Maquixabaicon, conter os combates dos hebreus, mencionados nos livros denominados dos Macabeus, os quais foram travados virilmente em prol da piedade para com Deus.
7. Pelo final do 20º livro das Antiguidades, o mesmo autor indica que pretende escrever 4 livros, conforme as crenças pátrias dos judeus, sobre Deus e sua essência, sobre as leis, os motivos que algumas coisas são permitidas e outras proibidas. Afirma ainda, em suas próprias obras, que se ocupou de outros assuntos. 8. Além disso, é de bom alvitre citar as palavras finais das Antiguidades, que confirmam o testemunho sobre a contribuição tirada deste autor. Ele incrimina redondamente Justo de Tiberíades, que tentou narrar, imitando-o, os eventos da mesma de não ter falado a verdade, adita ainda muitas outras acusações contra ele, e conclui com estas palavras. 9. Quanto a mim, não receio igual juízo sobre meus escritos. Apresentei meus livros aos imperadores, quando ainda se verificavam os fatos. Tinha consciência de ter mantido a transmissão da verdade. Confiei que obteria seu beneplácito e não me enganei. 10. Mostrei minha narração a muitos outros, alguns dos quais haviam participado da guerra, como rei Agripa e alguns de seus parentes. 11. Com efeito, o próprio imperador Tito quis fosse transmitido o conhecimento desses fatos apenas através destas obras e ordenou, assinando a ordem com suas próprias mãos, que fossem publicados os meus livros. Quanto ao rei Agripa, escreveu-me 62 cartas, atestando a transmissão da verdade. Destas cartas, Josefo chega a citar 2. Mas, a respeito desse autor, basta. Prossigamos a narrativa. Capítulo 11. Depois de Tiago, Simão dirige a igreja de Jerusalém após o martírio de Tiago e a destruição de Jerusalém, ocorrida logo depois. Conta-se que os sobreviventes dos apóstolos e dos discípulos do Senhor vindos de todas as partes se congregaram e com os consanguíneos do Senhor, havia um grande número deles ainda vivos, reuniram-se em conselho para verificar quem julgariam digno de suceder a Tiago. Todos unanimemente consideraram idôneo para ocupar a sede desta igreja Simeão, filho de Cleofas, de quem se faz memória no livro do Evangelho. Disse que era primo do Salvador. Efetivamente, Hegesipo declara que Cleofas era irmão de José. Capítulo 12. Vespasiano procura descendentes de Davi. Além disso, Vespasiano, após a tomada de Jerusalém, ordenou uma busca de todos os descendentes de Davi, a fim de que não restasse entre os judeus ninguém de estirpe real. Esta ordem desencadeou novamente violenta perseguição aos judeus. Capítulo 13. Anaculeto, segundo bispo de Roma. Vespasiano, depois de ter reinado 10 anos, sucedeu Tito, seu filho, como imperador. No segundo ano de seu reinado, o bispo Lino, depois de ter exercido durante 12 anos o ministério da igreja de Roma, transmitiu o Anaculeto. 44. A Tito, que reinou 2 anos e 2 meses, sucedeu Domiciano, seu irmão. Capítulo 14. Abílio, segundo a dirigir os alexandrinos no 4º ano de Domiciano, Aniano, o primeiro bispo da igreja de Alexandria, após 22 anos completos de episcopado, morreu. Seu sucessor, como segundo bispo, foi Abílio. Capítulo 15. Depois dele Clemente é o terceiro no 12º ano do mesmo império. Anaculeto, que foi bispo da igreja de Roma durante 12 anos, foi substituído Clemente, que o apóstolo, na carta aos Filipenses, informa ter sido seu colaborador, nesses termos, em companhia de Clemente e dos demais auxiliadores meus, cujos nomes estão no livro da vida. Capítulo 16. Cartas de Clemente. Com efeito, deste último existe uma carta tida autêntica, significativa e admirável. Ele a redigiu, da parte da igreja de Roma para a igreja de Corinto, em consequência de uma divisão que sucedera em Corinto. 45. Sabemos que em grande número de igrejas lia-se outrora esta carta, e ainda hoje é lida. Hegesipo é fidedigna testemunha de que sob o mesmo imperador, houve perturbação em Corinto, causada uma sedição. Capítulo 17. A perseguição sob Domiciano. Domiciano demonstrou grande crueldade em relação a muitos. Mandou matar considerável número de patrícios e importantes personagens de Roma, sem processo regular. Inúmeros outros homens ilustres foram condenados ao exílio, além dos limites do império, e à confiscação dos bens, sem motivo algum. Finalmente,
Mostrou-se êmulo de Nero no ódio a Deus e na luta contra ele. Foi, sem dúvida, o segundo a mover perseguição contra nós, embora seu pai, Vespasiano, jamais houvesse concebido planos malvados contra nós. Capítulo 18. João e o Apocalipse 1. Nesta ocasião, conforme se refere, o apóstolo e evangelista João, que ainda vivia, causa do testemunho acerca do Verbo divino, fora condenado ao exílio na ilha de Patmos. 2. Ireneu, ao escrever, no quinto livro de sua obra contra as heresias, a propósito do algarismo significativo do nome do Anticristo, indicado no Apocalipse atribuído a João, assevera textualmente a respeito de João. 3. Se fosse oportuno revelar hoje abertamente o nome do Anticristo, tê-lo-ia proclamado o vidente do Apocalipse. Não faz muito tempo que teve a visão, foi quase em nossa geração, pelo fim do governo de Domiciano. 4. Naquela ensino de nossa fé era de tal modo manifesto que até mesmo os historiadores alheios à nossa doutrina não hesitavam em relatar em suas obras a perseguição e os testemunhos prestados durante ela. Indicaram precisamente suas datas, narram que no 15º ano de Domiciano, Flávia Domitila, filha de uma irmã de Flávio Clemente, um dos cônsules de Roma nesta ocasião, foi também ela, com muitos outros, banida para a ilha Pôncia em punição de seu testemunho prestado a Cristo. Capítulo 19. Domiciano ordena a morte dos descendentes de Davi. O mesmo Domiciano mandou suprimir os descendentes de Davi. Uma antiga narração informa terem certos hereges denunciado como tais os descendentes de Judas, que era um irmão do Salvador, segundo a carne, pois era da estirpe de Davi pertencente ao parentesco do próprio Cristo. Mostra o Egesipo, que afirma literalmente em determinada passagem, capítulo 20 os parentes do Senhor 1. Havia ainda, da parentela do Salvador, os netos de Judas, que era denominado irmão dele segundo a carne. Foram denunciados como membros da estirpe de Davi. O Evocatus fê-los comparecer perante Domiciano César. Este, como Herodes, tinha receio de uma vinda de Cristo. 2. Interrogou se eram da estirpe de Davi e eles disseram que sim. Então perguntou-lhes quantas as suas propriedades, quais as riquezas que possuíam. Responderam que os dois juntos tinham somente 9.000 denários, metade para cada um, e acrescentaram que nem isso possuíam em dinheiro, mas constituía a avaliação de uma terra de 39 pletros sobre a qual pagavam impostos e eles próprios a cultivavam para viver. 3. Em seguida, mostraram-lhe as mãos, e comprovaram o próprio trabalho com seus músculos enrijecidos e os calos das mãos em consequência do labor contínuo. 4. Interrogados sobre o Cristo e seu reino, sua natureza, o lugar e o tempo de sua manifestação, replicaram que seu reino não era deste mundo, nem da terra, mas celeste e angélico e que chegaria na consumação dos séculos, quando Cristo viria na glória a julgar os vivos e os mortos e a retribuir a cada um conforme as suas obras. 5. Diante disso, Domiciano não os condenou a coisa alguma. Desprezou-os, enquanto homens simples, soltou-os e fez cessar um edito a perseguição contra a igreja. 6. Uma vez libertados, dirigiram igrejas, enquanto mártires e como parentes do Senhor. 46. Estabelecida a paz, viveram até o tempo de Trajano. 7. Até aqui, Egesipo. Dele não difere Tertuliano, que faz menção semelhante de Domiciano. Domiciano tentara agir como Nero, enquanto partícipe de sua crueldade. Mas, a meu ver, tinha algum entendimento, e logo desistiu deste procedimento, tendo chamado novamente à pátria aqueles que exilara. 8. Domiciano governou durante 15 anos. Sucedeu-lhe no poder Nerva. Foram abolidos os títulos honoríficos de Domiciano. O Senado romano decretou que retornassem do exílio os que foram injustamente banidos e seus bens lhes fossem restituídos. Assim contam os que transmitiram escritos acontecimentos desta 9. Então também o apóstolo João saiu do exílio na ilha e retomou seu modo de viver em Éfeso, conforme transmitiram nossos anciãos. Capítulo 21. Serdão é o terceiro a presidir a igreja de Alexandria. Nerva reinou pouco mais de um ano. Trajano lhe sucedeu. No decurso de seu primeiro ano, Abílio,
tendo dirigido 13 anos a igreja de Alexandria, foi substituído Serdão. Se contarmos desde o primeiro, Aniano, este foi o terceiro chefe. Nesta ocasião, Clemente estava à frente da igreja de Roma e foi o terceiro a ocupar a sé episcopal, depois de Paulo e de Pedro. Lino foi o primeiro, e em seguida Anacleto. Capítulo 22. Inácio, segundo chefe de Antioquia. Evódio foi o primeiro bispo estabelecido em Antioquia, depois ilustrou-se o segundo, Inácio, nessa mesma ocasião. Simeão foi igualmente o segundo, após o irmão de nosso Salvador, a obter o munus episcopal na igreja de Jerusalém. Capítulo 23. Narrativa concernente ao apóstolo João 1. Naquele tempo, ainda vivia na Ásia o discípulo que Jesus amava, João, apóstolo e evangelista, que governava as igrejas desta região, depois de ter regressado, ocasião da morte de Domiciano, da ilha para onde for exilado. 2. Em confirmação do fato de que ele continuava vivo até essa ocasião, bastam duas testemunhas fidedignas, que ocupam o primeiro lugar entre os defensores da fé ortodoxa na igreja, se existem tais, isto é, Ireneu e Clemente de Alexandria. 3. O primeiro, no segundo livro da obra contra as heresias, escreve textualmente: e todos os presbíteros que se encontraram na Ásia com João, o discípulo do Senhor, atestam que João assim transmitia a palavra. De fato, ele permaneceu no meio deles até o tempo de Trajano. 4. E no terceiro livro da mesma obra, Ireneu mostra o mesmo, nos seguintes termos: mas a igreja de Éfeso, fundada Paulo e onde João permaneceu até o tempo de Trajano, é também testemunha genuína da tradição dos apóstolos. 5. Quanto a Clemente, também assinala este tempo e acrescenta uma narrativa muito útil a quantos apreciam ouvir coisas belas e proveitosas, na obra intitulada Que Rico se Salva. Tomai e lede esta história, tal como foi escrita. 6. Escutai uma fábula, que não é propriamente uma fábula, mas verdadeira história, transmitida pela tradição e guardada na memória, a respeito do apóstolo João. Depois que morreu um tirano, João foi da ilha de Patmos para Éfeso. Ia, ao ser convidado, às regiões vizinhas dos gentios, ora para estabelecer bispos, ora para organizar igrejas inteiras, ora para escolher como clérigo um dos designados pelo Espírito. 7. Indo certa vez a uma das cidades pouco afastadas, cujo nome alguns conhecem, primeiro consolou os irmãos. Depois, olhou para o bispo desta igreja, e vendo um jovem esbelto, de agradável aspecto e de espírito ardente, disse-lhe: confio-te este jovem, com todo empenho, diante da igreja e de Cristo, como testemunhas. O bispo recebeu-o e prometeu tudo cumprir. O apóstolo repetiu as palavras, invocando as mesmas testemunhas. 8. Depois partiu para Éfeso. O presbítero, sua vez, recebeu em sua casa o jovem que lhe fora confiado, cuidou de sua subsistência, protegeu-o, cercou-o de afeição e fim batizou-o. Mas depois disso, afreou os múltiplos cuidados e a vigilância, sob pretexto de que estava munido de perfeita proteção, o sigilo do Senhor. 9. O jovem, vendo-se de posse de prematura liberdade, deixou-se corromper companheiros de sua idade, preguiçosos, dissolutos, de maus costumes. No início, levaram-no a esplêndidos festins, depois, arrastaram-no a saídas noturnas para roubar, logo julgaram-no capaz de cometer crimes maiores. 10. Ele, se habituando aos poucos em consequência de sua natureza ardente, saiu do caminho reto, com indômito e vigoroso cavalo, que rompe os freios e lança-se com ímpeto nos precipícios. 11. Tendo, fim, perdido a esperança da salvação divina, não se limitou mais a pequenos planos, mas considerando-se perdido uma vez todas, quis fazer algo de grande e julgou bom proceder como os outros. Reuniu, portanto, e organizou uma súcia de bandidos, da qual era o chefe mais indicado, ser mais violento, o mais homicida, o mais duro. 12. E o tempo foi passando. Sobrevindo um caso, João foi chamado. Após ter regulamentado as questões em vista das quais viera, disse: Vamos, ó bispo,
devolve-nos o depósito que eu e também Cristo te confiamos diante da igreja a que presides e que nos serve de testemunha. 13. O bispo, no princípio, ficou estupefato, pensando numa soma de dinheiro que ele não recebera, e cuja causa fora caluniosamente acusado. Não podia julgar possuir um dinheiro que não possuía, nem deixar de acreditar em João, que prosseguiu: o dinheiro que reclame de ti é um jovem, a alma de teu irmão. O velho deu profundo suspiro e chorou. Disse: ele morreu. Como e de que espécie de morte? Ele morreu para Deus. Partiu para longe. É um malvado, um perdido, e para dizer tudo, é um bandido. E agora ocupa a montanha de Efraonte da igreja, com uma tropa que se lhe assemelha. 14. O apóstolo rasgou as vestes e com um profundo gemido, batendo na cabeça, disse: deixei um bom guarda da alma de seu irmão. Mas, traga-me imediatamente um cavalo e alguém para guiar-me no caminho. E saiu logo da igreja, como estava. 15. Tendo chegado ao lugar, foi preso pelos bandidos da vanguarda e não tentou fugir. Nada pediu, mas exclamou: foi para isso que vim. Levai-me ao vosso chefe. 16. Este, contudo, aguardava o armado. Ao reconhecer João, que caminhava ao seu encontro, teve vergonha e fugiu. Mas João reuniu suas forças, sem cogitar de sua idade, e foi atrás dele, clamando. 17. Meu filho, que foges de mim, teu pai, desarmado e velho? Tem piedade de mim, meu filho, não tenhas medo. Resta-te ainda a esperança de vida. Eu prestarei contas em teu lugar a Cristo. Se for preciso, aceitarei de bom grado morrer-te, como o Senhor morreu nós. Darei a minha vida pela tua. Tem confiança. Foi Cristo que me enviou. 18. Ao ouvir tais palavras, o jovem no começo se deteve, com os olhos cravados no chão. Depois jogou para longe as armas. Em seguida, tremendo, chorou amargamente. Abraçou o velho que se adiantava gemendo. Pediu perdão como podia, batizado pela segunda vez nas lágrimas. No entanto, escondia a mão direita. 19. João lhe assegurou, prometeu sob juramento, que obtivera remissão em seu favor junto do Senhor. Suplicante, ele pôs-se de joelhos, beijando-lhe a direita e asseverando que ela havia sido purificada pelo arrependimento. Depois levou-o à igreja e intercedeu ele com abundantes preces, ajudou-o a lutar jejuns prolongados, animou com o encanto variado de suas palavras. Conta-se que não partiu antes de vê-lo reintegrado na igreja, dando seguras provas de verdadeira penitência, um grande exemplo de renascimento, um troféu de visível ressurreição. Este episódio narrado Clemente fica registrado aqui para a informação e utilidade dos leitores. 47 Capítulo 24 A Ordem dos Evangelhos 1. E agora, assinalamos os escritos provindos incontestavelmente deste apóstolo. 2. Em primeiro lugar, sem dúvida, há de ser recebido o Evangelho segundo João, reconhecido todas as igrejas debaixo do céu. Com razão, os antigos colocam-no em quarto lugar, após os três outros, como se evidencia pelo seguinte. 3. Os autores inspirados e verdadeiramente dignos de Deus, isto é, os apóstolos de Cristo em grau extraordinário purificaram suas vidas e ornaram suas almas com todas as virtudes. Tinham, contudo, conhecimento elementar da língua. Encheram-se, de coragem, ação da força divina e miraculosa, que lhes outorgara o Salvador. Não sabiam transmitir os ensinamentos do Mestre, nem tentaram realizar isto pela persuasão e a arte de argumentar. Somente utilizavam a manifestação do Espírito Divino que com eles colaborava e o poder taumatúrgico de Cristo a operar através deles. Anunciaram o reino dos céus a todo o orbe habitado, sem a menor preocupação de escrever livros. 4. Assim procediam porque lhes cabia prestar um serviço maior e sobre-humano. Até Paulo, o mais potente de todos na preparação dos discursos, o mais dotado relativamente aos conceitos, só transmitiu escrito breves cartas, apesar de ter realidades inumeráveis e inefáveis para contar, uma vez que chegou às visões do terceiro céu e foi arrebatado até o paraíso de Deus, onde foi considerado digno de ouvir palavras inefáveis. 5. Os outros seguidores de nosso Salvador,
Os primeiros apóstolos, os 70 discípulos e 1.000 outros mais não eram inexperientes das mesmas realidades. Entretanto, dentre eles todos, somente Mateus e João deixaram memória dos entretenimentos do Salvador. E a tradição refere que estes escreveram forçados pela necessidade. 6. Mateus, de fato, pregou primeiro aos hebreus. Como devia também partir para anunciar a palavra a outros, deixou escrito na língua pátria o Evangelho, suprindo a falta de sua presença a meio dos escritos junto daqueles dos quais se apartava. 7. Já Marcos e Lucas tinham publicado os respectivos evangelhos. Quanto a João, disse que sempre utilizava o anúncio oral. Também ele pôs-se a escrever pelo seguinte motivo. Quando os 3 evangelhos precedentes já se haviam propagado entre todos os fiéis e chegaram até ele, recebeu-os, atestando sua veracidade. Somente careciam da história das primeiras ações de Cristo e do anúncio primordial da palavra. 8. E trata-se de verdadeiro motivo. De fato, é possível verificar terem os 3 primeiros evangelistas escrito somente as obras do Salvador desde a prisão e encarceramento de João Batista, durante 1 ano apenas. Este fato foi assinalado no começo da sua narração. 9. Ora, foi depois do jejum de 40 dias e a subsequente tentação que Mateus marca o tempo de sua narrativa. Nesses termos, ao ouvir que João tinha sido preso, ele voltou da Judéia para a Galiléia. 10. Marcos faz idêntica afirmação. Depois que João foi preso, veio Jesus para a Galiléia. E Lucas, antes de iniciar a narrativa das atividades de Jesus, faz mais ou menos a mesma observação, asseverando ter Herodes acrescido o número das más ações que praticara com a seguinte: pôs João na prisão. 11. Ora, disse que esta razão foi pedida ao apóstolo João que transmitisse em seu evangelho os eventos que os evangelistas precedentes haviam omitido e as ações do Salvador nesse espaço de tempo, isto é, antes da prisão do Batista. Ele próprio assinala, seja ao declarar, este foi o início dos sinais que Jesus fez, seja ao rememorar que entre as atividades de Jesus, o Batista estava ainda batizando em Enom, perto de Salim. Manifesto claramente com a expressão, João ainda não for encarcerado. 12. Assim, portanto, João, no Evangelho, registra as ações de Cristo quando o Batista ainda não for encarcerado. Os 3 outros evangelistas, ao invés, citam os eventos após a prisão e encarceramento do Batista. 13. Os que observam esses fatos, de forma alguma opinarão haver discordância entre os evangelhos, porque o Evangelho segundo João abrange as ações iniciais de Cristo e os outros contêm os acontecimentos do final de sua vida. Provavelmente João omitiu a genealogia do Salvador segundo a carne porque Mateus e Lucas anteriormente haviam elaborado, mas começou sua divindade, assunto a ele reservado, porquanto fosse o melhor deles. 48. 14. Temos dito que teríamos a dizer sobre a redação do Evangelho segundo João. O motivo da composição do Evangelho segundo Marcos foi explanado mais acima. 15. Relativamente a Lucas, ele próprio no começo de sua obra adianta quais as razões pelas quais o redigiu. Indica que muitos outros exararam rapidamente fatos de que ele próprio teve conhecimento com exatidão. Conseguinte, julga necessário livrar-nos das suposições incertas apresentadas pelos outros e transmitir-nos em seu próprio Evangelho a descrição garantida dos fatos de que ele apreendeu com segurança a veracidade, pela convivência e conversas com Paulo e pelo diálogo com os outros apóstolos. 16. Temos dito o que devíamos dizer sobre os evangelhos. Tentaremos destacar mais precisamente, segundo a oportunidade de acordo com as exposições dos anciãos, o que foi dito outros sobre estes mesmos evangelhos. 17. Dos escritos de João além do evangelho, a primeira das cartas não sofrei contestação nem da parte de nossos contemporâneos, nem dos antigos. As 2 outras são contestadas. 18. Quanto ao Apocalipse, sua autenticidade é ainda discutível para muitos. De novo há de ser ponderada, a seu tempo, segundo o testemunho dos antigos. Capítulo 25. As divinas escrituras reconhecidas e as que não são. A esta altura,
Parece-nos oportuno recapitular os escritos do Novo Testamento a que nos referimos. Sem dúvida, importa pôr em primeiro lugar o sagrado quaternário dos Evangelhos, seguido do livro dos Atos dos Apóstolos. 2. Em seguida, sejam mencionadas as cartas de Paulo, na continuação das quais seja sancionada a primeira atribuída a João e igualmente a primeira carta de Pedro. No prosseguimento destas obras, colocar-se-á, se conveniente, o Apocalipse de João, a respeito do qual explanaremos alguns pareceres, quando oportuno. 3. Tais são os livros recebidos entre os contestados, mas apesar disso recebidos pela maioria, existe a carta atribuída a Tiago, a de Judas, a segunda carta de Pedro e as cartas enumeradas como segunda e terceira de João, quer sejam do evangelista ou de outro, com idêntico nome. 4. Entre os apócrifos, ponham-se o livro dos Atos de Paulo, a obra intitulada O Pastor, o Apocalipse de Pedro, e além disso a carta atribuída a Barnabé, o escrito chamado A Doutrina dos Apóstolos, depois como já disse, o Apocalipse de João, se parecer bem. Alguns, conforme já declarei, o rejeitam, mas outros o inserem entre os livros recebidos. 5. Entre esses mesmos livros, alguns ainda puseram o Evangelho segundo os Hebreus, que agrada sobretudo aos hebreus que aderiram a Cristo. Todos esses livros estão no número dos escritos contestados. 6. Achamos necessário fazer igualmente o catálogo dessas últimas obras, separando-as das escrituras que, segundo a tradição da Igreja, são verdadeiras, autênticas e reconhecidas, dos livros que, ao invés, não são testamentários, mas contestados, apesar de serem conhecidos pela maior parte dos escritores eclesiásticos. Assim, poderemos conhecer esses livros e os que, entre os hereges, são apresentados sob o nome dos apóstolos, quer se trate dos evangelhos de Pedro, de Tomé, de Matias etc., ou dos Atos de André, de João e dos outros apóstolos. Jamais entre os escritores eclesiásticos que se sucederam, houve quem julgasse conveniente relembrá-los. 7. Aliás, o estilo se aparta do costumeiro modo de falar dos apóstolos. O pensamento e a doutrina que encerram acham-se quanto possível em contraste com a verdadeira ortodoxia. Prova evidente de que esses livros são produtos heréticos. Em consequência, não merecem nem mesmo ser colocados entre os apócrifos, mas sejam rejeitados como inteiramente absurdos e ímpios. E agora, continuemos a narração. Capítulo 26. O mago Menandro 1. Minandro, sucessor de Simão, o mago, comportou-se qual segundo instrumento de ação diabólica, não inferior ao primeiro. Também ele era samaritano. Atingiu não menos que seu mestre o cume da magia e ultrapassou prodígios maiores. Afirmava ser o Salvador enviado outrora do alto, desde os séculos invisíveis, para a salvação dos homens. 2. Ensinava ainda que alguém só se tornaria superior aos próprios anjos criadores se tivera previamente experiência mágica, transmitida a ele, e recebido o batismo que ele administrava. Uma vez julgados dignos deste batismo, participariam já nesta vida da imortalidade eterna. Não morreriam, permaneceriam em perpétua juventude, seriam imortais. A leitura desses fatos é acessível, pelos livros de Ireneu. 3. Justino também, ao tratar de Simão, dá notícia dele, nos seguintes termos: certo Menandro, também ele samaritano, vindo a Antioquia, da aldeia de Caparateia, tornou-se discípulo de Simão. Estamos cientes de que igualmente estimulado pelo demônio, veio a Antioquia e iludiu a muitos pela arte mágica. Persuadiu a seus sequazes de que não morreriam. Ainda agora, existem os que garantem isso, apoiados em suas pretensões. 4. A ação diabólica era, certamente, aquele empenho em caluniar meio desses mágicos, encobertos com o nome de cristãos, o grande mistério da piedade, declarando magia, e dilacerar, meio deles, os dogmas da Igreja sobre a imortalidade da alma e a ressurreição dos mortos. Mas, subscrever os ditos desses salvadores a decair, perder a verdadeira esperança. Capítulo 27. A heresia ebionita 1. Alguns, que o maligno demônio não pôde apartar do amor do Cristo de Deus,
Ele os prendeu, tendo acesso a outra parte. Desde o início foram eles a justo título chamados ebionitas, porque tinham de Cristo conceitos pobres e acanhados. 49:2. Consideravam-no, de fato, simples, vulgar, apenas homem, justificado pelo progresso na virtude, gerado pela união de um homem e Maria. Julgavam dever absolutamente observar a lei porque, em sua opinião, não se salvariam somente pela fé em Cristo e uma vida de acordo com a mesma fé. 3. Além destes, existiam outros, com a mesma denominação, mas isentos da supramencionada loucura estranha. Não negavam que o Senhor nascera de uma virgem e do Espírito Santo, no entanto, à semelhança dos primeiros, não confessavam que fosse preexistente, embora fosse Deus, o Verbo e sabedoria. Deste modo aliavam-se à impiedade deles, tanto mais que igualmente punham todos eles em cumprir rigorosamente as prescrições carnais da lei. 4. Julgavam ter de rejeitar inteiramente as cartas do apóstolo, a quem davam o nome de apóstata da lei. Usavam apenas o chamado Evangelho segundo os Hebreus, dando pouca importância aos outros. 5. Guardavam o sábado e seguiam outras observâncias judaicas, como os primeiros, mas também celebravam os domingos, mais ou menos como nós, em memória da ressurreição do Senhor. 6. Em consequência de tal posição, receberam o nome de ebionitas, que acentua a pobreza de sua inteligência. É o termo empregado entre os hebreus para designar os pobres. Capítulo 28. A heresia de Cirinto 1. Tivemos notícia de que na supracitada Cirinto tornou-se o chefe de outra heresia. 50. Caio, cujas palavras mais acima referimos, escreve a respeito dele, em sua pesquisa. 2. Mas também Cirinto apresenta-nos dolosamente, como revelação escrita da parte de um grande apóstolo, narrações de coisas maravilhosas, que lhe teriam sido mostradas intermédio de anjos. Assegurava que após a ressurreição o reino de Cristo será terrestre e que a carne, vivendo novamente em Jerusalém, será escrava das paixões e dos prazeres. E como era inimigo das Escrituras de Deus, afirmava, no intuito de enganar, que haverá 1000 anos de festa nupcial. 3. Dionísio, que em nossos dias obteve o episcopado na igreja de Alexandria, no segundo livro das promessas refere acerca do Apocalipse de João coisas que diz ter recebido de antiga tradição e menciona a Cirinto nos seguintes termos. 4. Cirinto, autor de heresias chamada Cerentiana, nome derivado do seu, quis pôr sua obra sob o patrocínio de um nome fidedigno. O essencial de seu ensinamento é este: o reino de Cristo será terrestre. 5. E como ele era sensual e completamente carnal, sonhava que este reino consistiria no que ele ambicionava, satisfação do ventre e da parte inferior, isto é, alimento, bebida, prazer carnal e também realidades que dariam aspecto mais honroso a estes prazeres, festas, sacrifícios, imolação de vítimas. 6. Essas as explanações de Dionísio. Ireneu, no primeiro livro de Contra as Heresias, assinala certas opiniões horríveis do mesmo Cirinto. E no terceiro, deixa escrito uma narrativa memorável, recebida, diz ele, tradição de Policarpo. O apóstolo João entrou uma vez no balneário para se lavar. Sabendo que Cirinto lá se encontrava, afastou-se e fugiu para a porta, evitando permanecer com ele sob o mesmo teto. E aconselhou que fizessem o mesmo aqueles que estavam com ele, dizendo: fujamos daqui, para que o balneário não desabe. Aí se encontra Cirinto, o inimigo da verdade. Capítulo 29. Nicolau e os que lhe devem seu nome 1. Nesta ocasião, surgiu também a heresia dita dos Nicolaitas, 51, que durou pouco tempo e igualmente é mencionada no Apocalipse de João. Eles pretendiam que Nicolau era um dos diáconos, companheiros de Estevão, escolhidos pelos apóstolos para serviço dos indigentes. Ora, Clemente de Alexandria, no terceiro dos Estromata, diz textualmente a seu respeito. 2. Conta-se que sua esposa estava na flor da idade. Após a ascensão do Salvador, os apóstolos censuraram-no de ser ciumento. Então ele levou sua mulher ao meio da assembleia e deixou a quem quisesse desposá-la. Dizia-se ser uma ação conforme ao dito,
deve-se menosprezar a carne. E os sequazes desta heresia, ao imitarem sua ação e suas palavras simplesmente sem critério, prostituem-se de maneira vergonhosa. 3. Quanto a mim, ouvi dizer que Nicolau jamais teve outra mulher que aquela que desposara e que, de seus filhos, as jovens envelheceram na virgindade, e o filho permaneceu casto. Sendo assim, o fato de ter abandonado a mulher, objeto de ciúme, no meio dos apóstolos, constituía uma renúncia à paixão, e a continência relativa a prazeres procurados com empenho ensinava a fazer pouco caso da carne. Ele não queria, de fato, a meu ver, de acordo com o mandamento do Salvador, servir a dois senhores, o prazer e o Senhor. 4. Disse igualmente que Matias ensinou o mesmo, a combater a carne, a menosprezá-la, a não fazer concessões em vista do prazer, e a fazer a alma progredir pela fé e o conhecimento. Tudo isso seja dito a respeito dos que, né a que nos referimos, tentaram agir contra a verdade e desapareceram completamente mais depressa do que se pode dizer. Capítulo 30. Os apóstolos que viveram no matrimônio. 1. Clemente, contudo, cujas palavras acabamos de ler, enumera, na continuação do que foi dito, os apóstolos que foram casados, causa dos que condenam as núpcias. Acaso eles reprovam também os apóstolos? Efetivamente, Pedro e também Filipe tiveram filhos. Filipe até deu as filhas em casamento. 52. Igualmente Paulo não hesita em certa carta em saudar sua companheira que ele não levara consigo, para o bem de seu ministério. 2. Uma vez que relembramos estes fatos, apraz-nos referir um episódio memorável, proveniente do mesmo autor. Ele o explana no 7º do Stromata, da seguinte forma: disse que o bem-aventurado Pedro, ao ver a esposa conduzida à morte, regozijou-se causa da graça da vocação e do retorno à própria casa. Encorajava e consolava, chamava pelo nome e dizia-lhe: Fulana, lembra-te do Senhor. Assim era o casamento dos bem-aventurados e as disposições perfeitas daqueles que mais chamavam. Essa narrativa corresponde a meu plano atual. Isso inseria no lugar adequado. Capítulo 31. Morte de João e de Filipe. 1. O tempo e a espécie de morte de Paulo e de Pedro, e além disso o lugar onde foram depositados seus corpos após seu êxodo desta vida, foram nós anteriormente indicados. 2. Quanto a João, já dissemos o tocante ao tempo de sua morte. O lugar de sua sepultura é apontado na carta que Policrato, bispo da igreja de Éfeso, escreveu a Vítor, bispo de Roma. Faz menção também do apóstolo Filipe e de suas filhas nesses termos. 3. Na Ásia, efetivamente, descambaram no poente vários astros que surgirão novamente no último dia, na parousia do Senhor, quando ele vier do céu na glória e procurar todos os santos. Filipe, um dos 12 apóstolos que repousa em Herápolis, assim como 2 de suas filhas, virgens até velhice, e outra que, depois de ter vivido segundo os impulsos do Espírito Santo, foi sepultada em Éfeso. Igualmente João, que reclinou sobre o peito do Senhor, foi sacerdote e usou a lâmina de ouro, foi mártir e mestre, seu corpo repousa em Éfeso. São essas as notícias sobre a morte deles. 4. No diálogo de Caio, que citamos mais acima, Proclo, com quem ele disputa, está de acordo com o que acabamos de expor a respeito da morte de Filipe e de suas filhas, quando afirma: depois dele, houve 4 profetisas, filhas de Filipe, em Herápolis na Ásia, onde se acha seu sepulcro e também o de seu pai. São suas as expressões. 5. Quanto a Lucas, nos Atos dos Apóstolos, evoca as filhas de Filipe que então viviam em Cesareia da Judéia, juntamente com o pai e que eram dotadas do carisma profético. Diz textualmente: partimos para Cesareia e, entrando em casa do evangelista Filipe, que era um dos 7, lá ficamos. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. 6. Nas linhas precedentes explanamos o que veio a nosso conhecimento acerca dos apóstolos e dos tempos apostólicos, dos escritos sagrados que eles nos deixaram, dos livros contestados embora sejam lidos publicamente muitos em grande número de igrejas, os que são inteiramente apócrifos e alheios à ortodoxia apostólica. Prossigamos nossa narração. Capítulo 32. Testemunho de Simão.
bispo de Jerusalém. Após Nero e Domiciano, sob aquele imperador, cuja examinamos agora, surgiu uma perseguição contra nós, conforme refere a tradição, parcialmente em algumas cidades, em consequência de uma insurreição do povo. Durante essa perseguição, Simeão, filho de Cleofas, que apontamos como tendo sido constituído, em segundo lugar, bispo da igreja de Jerusalém, consumou a vida pelo martírio, conforme nos foi noticiado. 2. Atesto aquele mesmo Hegesipo, do qual recolhemos diversas passagens. Ao falar de certos hereges, adita ter Simeão naquele tempo sofrido uma acusação da parte deles. Pelo fato de ser cristão, foi torturado de vários modos durante alguns dias e depois de ter deixado admirados os juízes e os assessores, teve um fim semelhante à paixão do Senhor. 3. Aliás, nada de melhor do que ouvir um historiador que narra os eventos literalmente. Alguns desses hereges, sem dúvida, acusaram Simeão, filho de Cleofas, como sendo da raça de Davi e cristão. Foi assim que ele deu testemunho, na idade de 120 anos, sob o império de Trajano César e o consular Ático. 4. O mesmo autor diz ainda que aconteceu a seus acusadores, durante a busca aos membros da estirpe real dos judeus, serem presos como pertencentes a ela. Pode-se concluir ter sido Simeão daqueles que viram e ouviram diretamente o Senhor, tomando base a longa duração de sua vida e a menção, no livro dos Evangelhos, de Maria, mulher de Cleofas, de quem ele era filho, segundo demonstramos acima. 5. O mesmo historiador fala também que outros descendentes de um daqueles denominados irmãos do Salvador, de nome Judas, viveu até o reinado de Trajano, após ter dado testemunho, sob Domiciano, da fé em Cristo, conforme já relatado. Eis o que escreve. 6. Eles vêm, portanto, e dirigem toda a igreja, na qualidade de mártires e parentes do Senhor, reinando paz profunda em toda a igreja. Eles viveram até o tempo de Trajano César. Nesta ocasião, o primo do Senhor, Simeão, filho de Cleofas, acima referido, foi denunciado hereges e uns e outros foram julgados, pelo mesmo motivo, sob o consular Ático. Foi torturado durante vários dias. Deu testemunho de forma a deixar todos admirados, inclusive o consular, de como um homem de 120 anos podia suportar tais suplícios. Foi condenado a ser crucificado. 7. Em seguida, o mesmo Hegesipo, descrevendo os acontecimentos desta acrescenta que, até então, a igreja permaneceu uma virgem pura e incorrupta. Eram em tenebrosa sombra, escondidos numa espécie de covil, que até então certos homens, se existiam tais, empenhavam-se em corromper a norma sadia da pregação do Salvador. 8. Mas, quando o coro sagrado dos apóstolos alcançou o fim da vida de vários modos, e tinha desaparecido a geração dos que tinham sido julgados dignos de escutar com os próprios ouvidos a sabedoria divina, então começou a se estabelecer o erro até a sedução dos mestres da mentira. Estes, uma vez que não restava apóstolo algum, esforçaram-se contrapor de freonte descoberta a pseudognose à pregação da verdade. Capítulo 33. Trajano começa a procurar os cristãos. Ora, em muitas regiões, a perseguição contra nós aumentou de tal modo que Plínio II, 53 muito ilustre entre os governadores, impressionado com a multidão dos mártires, escreveu ao imperador a respeito da quantidade dos que sofriam a morte pela fé. Simultaneamente, informou que nada encontrara em suas ações de ímpio ou de oposto às leis. Somente, eles se levantavam antes do amanhecer para cantar hinos a Cristo, como a um Deus. Rejeitavam o adultério, o homicídio e os crimes odiosos da mesma espécie, e tudo faziam de acordo com as leis. 2. Então, Trajano promulgou um edito proibindo procurar a raça dos cristãos, mas castigá-los se fossem descobertos. Assim extinguiu-se a ameaça da perseguição, que atingira o grau sumo. Só restavam pretextos aos que nos queriam fazer mal. Às vezes era o povo, outras vezes também os chefes regionais que armavam ciladas contra nós, de tal modo que, sem haver perseguição aberta, nas províncias havia perseguições parciais,
e grande número de fiéis teve de enfrentar a luta de várias espécies de martírio. 3. Esta descrição é tirada da Apologia Latina de Tertuliano, supramencionada. A tradução do texto é a seguinte: todavia, encontramos que foi proibido procurar-nos. Efetivamente, Plínio II, governador de uma província, depois de ter condenado alguns cristãos e ter-lhe retirado suas dignidades, ficou impressionado pela multidão dos fiéis e não soube mais o que fazer. Escreveu ao imperador Trajano, declarando que, exceto a recusa de adorar os ídolos, nada encontrara neles de criminoso. Acrescentava ainda que os cristãos se levantavam antes do amanhecer e cantavam hinos a Cristo como a um Deus e que, entre as observâncias de seus ensinamentos, era-lhes proibido matar, cometer adultério, ser injusto, roubar e outros atos semelhantes. Trajano, isso, respondeu que não se procurasse a raça dos cristãos, mas se descobertos, fossem castigados. Assim acontecia naquele tempo. Capítulo 34. Evaristo, quarto dirigente da Igreja de Roma relativamente aos bispos de Roma, no terceiro ano do reinado do supracitado imperador, Clemente terminou a vida, passando seu munus a Evaristo. No total, durante 9 anos exerceram o magistério da Palavra de Deus. Capítulo 35. Justo, terceiro dirigente da Igreja de Jerusalém, sua vez, tendo Simeão morrido segundo relatamos, um judeu, chamado Justo, ocupou em Jerusalém a sé episcopal. Havia um grande número de circuncisos que acreditavam em Cristo e ele era deste número. Capítulo 36. Inácio e suas cartas. 1. Naquele tempo distinguiu-se na Ásia um companheiro dos apóstolos, Policarpo, que fora estabelecido bispo da igreja de Esmirna, testemunhas e servos do Senhor. 2. Simultaneamente eram de igual modo conhecidos Papias, bispo também ele, da igreja de Hierápolis, e Inácio, até hoje afamado, e que obtivera, como segundo sucessor de Pedro, o episcopado em Antioquia. 3. Conta-se que foi enviado da Síria à cidade de Roma, para se tornar alimento das feras, causa do testemunho prestado a Cristo. 4. Enquanto fazia a viagem através da Ásia, sob a maior vigilância dos guardas, fortalecia as igrejas meio de sermões e exortações, em todas as cidades onde passava. Em primeiro lugar, acautelava-as contra as heresias que começavam a pulular, e incitava-as a conservar firmemente a tradição dos apóstolos que, segurança, julgou necessário fixar ainda escrito. Estava já prestes a ser martirizado. 5. Assim, de Esmirna, onde se achava Policarpo, escreveu uma carta à igreja de Éfeso, onde relembra-se o pastor, Onésimo. Outra, à igreja de Magnésia, às margens do Meandro, na qual cita também o bispo Damas. Outra, à igreja de Trales, da qual se refere que tinha então Políbio bispo. 6. Além destas, escreveu também à igreja de Roma, na qual a exorta a não tomar providências em vista de privá-lo do martírio, sua esperança e seu anelo. Destas cartas, é oportuno citar trechos, embora breves, para demonstrar o que se acaba de dizer. Escreve literalmente Inácio. 7. Da Síria até Roma, luto contra feras, terra e mar, noite e dia, preso a 10 leopardos, isto é, uma escolta de soldados que se tornam piores quando bem tratados, mas sujeito a essas injustiças, torno-me cada vez mais discípulo, contudo, nem isso sou justificado. 8. Possa freir das feras que me estão preparadas. Faço votos de encontrá-las bem alertas. Eu as acariciarei para que me devorem rapidamente e não me façam como alguns que elas hesitaram em tocar. Se não quiserem, eu as forçarei. 9. Perdoai-me, sei o que me é vantajoso. Agora começo a ser discípulo. Nada mais desejo das coisas visíveis e invisíveis, a fim de alcançar a Jesus Cristo. Fogo, cruz, ataques das feras, ossos desconjuntados, membros amputados, corpo inteiramente esmigalhado, suplícios do diabo, tudo isso me sobrevenha contanto que obtenha Jesus Cristo. 10. Foi o que escreveu da cidade de que falamos às igrejas indicadas. Depois, já estando longe de Esmirna, de Troades dirigiu-se escrito aos de Filadélfia e à igreja de Esmirna e particularmente a seu chefe Policarpo,
que ele reconhecia ser inteiramente varão apostólico e a quem confiou seu rebanho de Antioquia, como a um verdadeiro e bom pastor, pedindo-lhe se dignasse ocupar-se deles zelosamente. 11. Ele próprio, ao escrever aos Esmirneus, emprega um dito cuja proveniência ignoro, afirmando a respeito de Cristo o seguinte: quanto a mim, eu sei e creio que mesmo após a ressurreição, ele estava na carne. E aproximando-se de Pedro e dos que estavam com ele, disse-lhes: pegai, tocai-me e vede que não sou um espírito incorpóreo. E logo eles o tocaram e acreditaram. 12. Ireneu também conheceu o martírio dele e menciona em suas cartas, nesses termos: conforme disse um dos nossos, condenado às feras pelo testemunho prestado a Deus, eu sou trigo de Deus moído pelos dentes das feras, para me tornar um pão puro. 13. Policarpo igualmente relembra o mesmo, na carta aos Filipenses, exprimindo-se da seguinte forma: eu vos exorto, a todos vós, a obedecerdes e vos exercitardes em toda paciência, conforme vistes com vossos olhos, não somente nos bem-aventurados Inácio, Rufo e Isósimo, mas também em outros dentre vós, no próprio Paulo e nos outros apóstolos. Persuadi-vos que todos eles não correram em vão, mas na fé e na justiça, e estão no lugar que lhes compete junto do Senhor, causa dos sofrimentos de que participaram. Pois não amaram o século presente, e sim aquele que morreu nós e que, Deus ressuscitou. E acrescenta logo, 14. Vós também me escreveste, assim como Inácio, a fim de que se alguém for à Síria, leve vossas cartas. Eu o farei, se encontrar ocasião propícia, quer vá eu mesmo ou envie alguém que vos sirva de mensageiro. 15. Quanto às cartas de Inácio, as que ele nos enviou e as outras que pudermos ter aqui, nós vô-las enviamos como pedistes. Vão anexas. Podereis retirar delas grande utilidade, pois encerram fé, paciência e toda a espécie de edificação relativas a nosso Senhor. Eis o que se refere a Inácio. Após, Eros foi seu sucessor no episcopado em Antioquia. Capítulo 37. Os evangelistas que se distinguem. Entre os que se ilustraram naquele tempo, achava-se também Quadrato, que possuía, como as filhas de Filipe, o carisma da profecia. Muitos outros ainda, além destes, se celebrizaram nesta e ocupavam as primeiras fileiras na sucessão dos apóstolos. Excelentes discípulos destes, edificavam sobre os fundamentos das igrejas que os apóstolos haviam começado a estabelecer em todos os lugares. Propagavam cada vez mais a pregação e espalhavam as sementes salutares do reino dos céus em toda a extensão da terra habitada. 2. De fato, um grande número de discípulos de então, com a alma pelo verbo divino modelada em amor muito intenso à filosofia, 54 cumpriam primeiro o conselho do Senhor, distribuindo seus bens aos necessitados, depois, deixando a pátria, realizavam a obra de evangelistas, com o desejo de pregar aos que nada ainda haviam ouvido a palavra da fé e transmitir os livros dos evangelhos de Deus. 3. Lançavam somente os fundamentos da fé em alguns lugares estrangeiros, depois, estabeleciam aí pastores e confiavam-lhes a solicitude do cultivo dos que eles acabavam de iniciar. Em seguida, partiam novamente para outros países e outras nações com a graça e auxílio de Deus, pois ainda então as numerosas e maravilhosas forças do Espírito Divino operavam meio deles. Assim, desde a primeira audição, as multidões em bloco, como um só homem, acolhi espiritualmente de bom grado a piedade para com o Criador de todas as coisas. 4. Impossível enumerar nominalmente todos os que então, desde a primeira sucessão dos apóstolos, tornaram-se pastores ou evangelistas nas igrejas pelo mundo. Nominalmente confiamos a um escrito apenas a lembrança daqueles cujas obras ainda agora representam a tradição da doutrina apostólica. Capítulo 38. Cartas de Clemente e falsos escritos a ele atribuídos. Entre eles, sem dúvida, está Inácio, cujas cartas assinalamos, e Clemente, pela carta, todos recebida, que ele endereçou em nome da Igreja de Roma à Igreja de Corinto. Nesta carta, ele repete muitos conceitos da carta aos Hebreus e a Teusa, com idênticas expressões, empréstimos dela. Assim demonstra, de modo evidente, que a obra não era nova. 2. Em seguida,
É com razão talvez que ela foi classificada entre as outras cartas do apóstolo Paulo. Com efeito, tendo se dirigido escrito aos hebreus na língua materna, asseguram alguns ter sido o evangelista Lucas, outros, o próprio supramencionado Clemente, o tradutor da carta. 3. Esta última hipótese parece preferível à primeira, devido às semelhanças de estilo entre a carta de Clemente e a carta aos Hebreus e porque nos dois escritos os pensamentos são afins. 4. Convém ainda saber que a notícia de segunda carta de Clemente, estamos, cientes de não ser reconhecida como a primeira, pois não se verifica que os antigos a tenham utilizado. 5. Outros escritos, prolixos e longos, recentemente foram apresentados como seus. Contém os diálogos de Pedro e Apião, dos quais não há memória entre os antigos, nem preservam o caráter puro da ortodoxia apostólica. Com isso destaca-se a carta de Clemente reconhecida autêntica. Tratou-se igualmente das cartas de Inácio e Policarpo. Capítulo 39 Escritos de Papias 1. Das obras de Papias conhecem-se livros intitulados Exegeses das Palavras do Senhor, em número de 5. Ireneu os menciona como constituindo os únicos escritos de Papias. Nesses termos, Papias, ancião, também ele ouvinte de João e companheiro de Policarpo, atestou escrito no quarto de seus livros. De fato, existem 5 livros elaborados ele. Assim fala Ireneu. 2. Entretanto, Papias, no prefácio de seus livros, não se apresenta jamais como ouvinte ou espectador dos santos apóstolos, mas informa ter recebido os ensinamentos relativos à fé meio dos que os haviam conhecido. Diz textualmente, 3. Em teu favor, não hesitarei em aditar as minhas explanações o que aprendi outrora dos presbíteros e cuja lembrança aguardei fielmente, a fim de corroborar a manifestação da verdade. Efetivamente, não aprecio os que falam muito, como acontece à maioria dos homens, e sim os que ensinam a verdade, nem junto dos que relembram preceitos estranhos, e sim junto dos que comemoram os mandamentos do Senhor impostos aos fiéis e nascidos da própria verdade. 4. No entanto, se vinha a determinado lugar algum dos companheiros dos presbíteros, informava-me sobre as palavras dos presbíteros, o que dissera André ou Pedro, ou Filipe, ou Tomé, ou Tiago, ou João, ou Mateus, ou qualquer outro dos discípulos do Senhor, o que dizem Aristião e o presbítero João, discípulos do Senhor. Não pensava serem tão úteis os ditos provenientes dos livros quanto o que deriva de uma palavra viva e permanente. 5. Neste ponto, seria oportuno notar que Papias enumera 2 vezes o nome de João, a primeira das quais entre Pedro, Tiago, Mateus e os outros apóstolos, e indica evidentemente o evangelista. Quanto a outro João, ele interrompe a enumeração e entre outros coloca-o, fora do número dos apóstolos. Aristião o precede e ele é designado claramente como presbítero. 6. Conseguinte, as próprias palavras demonstram ser verdadeira a opinião de ter havido na Ásia 2 homens com este nome, e existem, efetivamente, em Éfeso, 2 túmulos que ainda agora são ditos túmulos de João. Importa dar atenção ao fato, pois é verossímil ter sido o segundo João, se não se quiser admitir que foi o primeiro, o vidente da revelação transmitida sob o nome de João. 7. Papias, de quem nos ocupamos agora, reconhece ter recebido as palavras dos apóstolos meio dos que com eles conviveram. Declara, além disso, ter sido ele mesmo ouvinte de Aristião e do presbítero João. De fato, cita-os com frequência nominalmente em seus escritos, referindo as palavras que transmitiram. 55:8. Não foi ocioso ter dito tais coisas. É justo acrescentar às palavras supramencionadas de Papias umas narrações ainda de fatos extraordinários e outras que chegaram até ele meio da tradição. 9. Precedentemente foi relembrado que o apóstolo Filipe tinha vivido em Herápolis com suas filhas. Agora assinalemos que refere Papias, seu coetâneo, ter ouvido uma história maravilhosa acerca das filhas de Filipe. Conta a ressurreição de um morto que sucedeu em seu tempo, e ainda outro fato extraordinário acerca de Justo, apelidado Barsabas, que teria bebido um veneno mortal sem ter sofrido, graça do Senhor, dano algum. 10.
Foi esse justo que, após a ascensão do Salvador, os santos apóstolos apresentaram com Matias em vista da substituição do traidor Judas, e depois rezaram a fim de que sorte se completasse o seu número. O livro dos Atos narrou nesses termos: apresentaram 2 homens, José, chamado Barsabas, e cognominado Justo, e Matias. Então, fizeram esta oração. 11. O mesmo Papias, contudo, acrescenta outras coisas que lhe teriam sido transmitidas tradição oral, certas parábolas estranhas atribuídas ao Salvador, determinados ensinamentos esquisitos e outras coisas um tanto fabulosas. 12. Afirma, exemplo, que haverá 1000 anos após a ressurreição dos mortos e que o reino de Cristo se realizará materialmente aqui na terra. Penso que assim opinou ter entendido erroneamente as narrações dos apóstolos, e não ter aprendido o que eles disseram figurado e simbolicamente. 13. Na verdade, ele parece ter tido pouca inteligência, como é possível constatar seus livros. Contudo, foi causa de que grande número de escritores eclesiásticos posteriores tenham adotado suas opiniões, fiados em sua antiguidade. Isso aconteceu a Ireneu e a outros que tiveram idêntico parecer. 14. Em sua obra ele ainda transmite outras explicações de Aristion de que falamos acima e das tradições do presbítero João. A ela remetemos os que gostam de se instruir. No momento, as palavras que precedentemente referimos, acrescentemos a tradição sobre o evangelista Marcos, explanada nesses termos. 15. O presbítero dizia o seguinte: Marcos, intérprete de Pedro, escreveu cuidadosa, não ordenadamente, as recordações das palavras ou ações do Senhor. Efetivamente, ele jamais ouvira, ou seguira o Senhor. Mas, conforme disse, mais tarde ele conviveu com Pedro, que pregava segundo a necessidade dos ouvintes, mas não elaborou uma síntese das palavras do Senhor. Assim, ao escrever Marcos de acordo com suas lembranças, não cometeu erros. Tivera o único propósito de nada omitir do que ouvira, nem impingir algo de falso. É isto que Papias narra acerca de Marcos. 16. A respeito de Mateus assevera o seguinte: Mateus escreveu os oráculos divinos na língua hebraica, cada qual os interpretou como pôde. 17. O próprio Papias usa os testemunhos extraídos da primeira carta de João e da primeira carta de Pedro. Narra também outra história a respeito da mulher acusada de muitos pecados diante do Senhor, contida no Evangelho segundo os Hebreus. Era necessário anexar ainda isso ao que fora dito,